Bom, gente, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. É a questão assim de comunicação, né? Comunicação com o Sítio Kawamura e, digamos, o inscrito ou futuro inscrito. Tem muita gente que acompanha já há mais tempo, sabe mais ou menos o meu estilo de como fazer as coisas. Tudo que eu mostro, eu não estou assim, nem questionando, nem falando que o outro está certo, é errado, coisa parecida. Tudo que eu mostro é uma coisa na prática. Então, seja de plantio, seja de pastagem, de manutenção, são coisas que eu faço no dia a dia. E também não estou ensinando, né? Então, o que eu faço realmente, se para algumas pessoas serve como informação, como curiosidade, ou até mesmo muitas vezes estou mostrando paisagem, essas coisas, né? É nesse sentido. Então, eu vou explicar algumas coisinhas. Bom, primeira coisa, né? Para se estar bem claro, essa formação de se mexer com essas coisas todas é o agrônomo, né? Então, tanto é que não se fala simplesmente agrônomo, é engenheiro agrônomo. Tem uma formação aí de 5 anos, período integral. Quando se fala em engenheiro agrônomo, 5 anos de formação, período integral. Tem o engenheiro agrícola, que muita gente confunde, é a parte de mecanização. Até se não me engano, não tenho bem certeza, até o segundo ano, uma coisa assim, a matéria é igual. Depois, o engenheiro agrônomo se especializa em plantas, a parte vegetativa. O engenheiro agrícola, embora que tenha, os dois tenham os mesmos conhecimentos parecidos, só que vai para o caminho diferente de especialização. O agrícola parte para a parte de mecanização, né? Então, tudo quanto é tipo de arado, grade, subsolador que faz, o efeito do arado, da grade, grade aradora, irrigação, todos os tipos de irrigação, para tipo de solo, para tipo de cultura, aprender a calcular vazão, pressão, fazer um projeto de irrigação. Então, entra uma série de detalhes, né? Então, isso aí é o engenheiro agrícola. Mas quero dizer assim, pode ver que o assunto é brando, né? Então, uma vez, uma pessoa comentou, eu não lembro, já faz um tempinho, que plantar era muito fácil, bastava jogar uma semente no solo, jogava água e pronto, né? E na prática, se fosse assim, não precisava dessa formação. Então, o que que acontece, né? Que para mim poder responder melhor, é igual um médico de ser humano, né? A pessoa tem que estar com o paciente, tem que ter dado do paciente, idade, peso, tudo. Então, quando se fala em planta, mais ou menos parecido. Eu vou dar alguns exemplos. Às vezes a pessoa me pergunta, né? Outro dia me perguntaram, quanto que seria a renda de plantar determinada quantidade de giló, berinjela, né? Numa quantidade de espécie. Esse tipo de pergunta, a pessoa tem que começar de cima para baixo, né? Saber se ele tem mercado para esse produto, qual a distância que ele tem que percorrer, como é que vai ficar a questão de frete, essas coisas todas, né? E se na região já tem gente plantando que possa dar esse tipo de informação para ele. Isso a parte comercial. Vendo a viabilidade, começa a preparar para o plantio, né? Mesmo quando entra na área de plantio, o que que acontece? Se é plantio comercial, nunca a pessoa deve de cara meter a cabeça, principalmente quando a região não tem dado daquela cultura, né? Se é uma região que tradicionalmente planta batata, você pode pegar a informação da região que está tudo no mesmo clima, mesmo solo, e pode arriscar plantar. Mas se não for, tem que ser feito o plantio de teste. É o que eu faço quando mudo de local. Mesmo no mesmo local, dependendo da cultura, eu faço o teste. Então, você testando, você tem uma ideia. Isso não quer dizer, quando você planta pequena quantidade, grande quantidade, as coisas mudam também. Entra doença, inseto, coisa que em pequena quantidade não entrou. Mas mesmo assim, 60%, 70%, você já matou a charada. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito, fala assim, eu quero plantar alface, um exemplo. Como que eu faço? Bom, a maneira que a pessoa pergunta, me ajuda, né? Tá na estaca zero. Na estaca zero é muito difícil, que a pessoa não me fala onde está, se é um canteiro, dois canteiros, se é comercial, que tipo de solo que tem, se vai usar irrigação, se não vai, né? Então entra um monte de detalhe, né? Então fica difícil. Então é mais fácil, como é coisas escritas, me perguntarem a dúvida específica. Se fizer o amplo, não tem nem como explicar. Então isso acontece com muita frequência. Outra coisa, na área de frutífera, o pessoal pergunta, eu quero plantar, eu tenho um pé de não sei o que, eu quero adubar, como eu faço?
É a mesma coisa, não me fala região, tipo de solo, idade da planta, se já está produzindo ou não está produzindo. Que para cada tipo de planta ou a idade dela, muda um pouquinho o manejo da questão de nutrição, da adubação. Então, por exemplo, você pega goiaba, né? Um exemplo típico. Quando está na muda, pequena, você tem que dar tipo de trato, adubação para ela crescer. Aí o pessoal fala, né? Como que eu faço poda? Estou falando de goiaba, mas pode ser outras frutas também. Tem frutífera que você faz poda de limpeza, só da marejada, né? Tem muitas frutíferas que as primeiras podas são poda de formação, aquele que se dá, por isso que fala formação, dá o formato da árvore para ter o melhor acesso do manejo do dia a dia. Depois vem a poda de produção, que são os galhos pequenos que vão produzir, e aquilo você tem que fazer manejo. Então, primeiro vem a fase de poda de formação, depois vem a fase de poda de produção. Feito isso aí, entra na escala. Uma outra coisa também que, pessoal, não é muito, mas acontece, né? Quando eu mostro, bom, como eu falei bem no início, é abrangente, desde o solo, a produção, muitas vezes até a comercialização, é muito abrangente o assunto, quando se fala de uma cultura. Mas assim, quando eu mostro as coisas, eu mostro na prática aquele determinado manejo, que faço um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, às vezes as pessoas falam assim, não esclareceu, não falou nada, está enrolando. É que na opinião dessas pessoas que ele queria saber aquele tipo de resposta da cabeça dele, é que eu não estou abrangendo. Então, é mais fácil para essas pessoas, no caso, me faz uma gentileza, faça a pergunta diretamente, né? Qual a dúvida? Eu sabendo, com certeza eu vou responder, né? Então, facilita mais. Aí eu vejo assim, né, umas palavras que eu penso, mas o que eu falo agora para ele, né? Mas assim, é para facilitar. Facilita, pergunta, que se eu souber eu respondo. Tanto é que quando eu assisto os vídeos assim, de diversos assuntos, né, é comum as pessoas pedirem, né, se inscreve no canal antes de mais nada, dá o joinha, compartilha, ativa o sininho. No meu, pode reparar que eu nunca falei isso, eu só coloco uma tarjazinha pedindo para se inscrever, né? Mas assim, sem tomar tempo, né? Sem tomar o tempo. Por quê? Se tiver que acontecer isso, as pessoas vão me seguir, dar o joinha, ativar o sininho, essas coisas todas, pelo conteúdo, pelo que eu vou apresentar. Então, no meu ponto de vista, não há necessidade de ficar pedindo, né? Então, eu só faço um lembretezinho na realidade. Bom, outra coisa, eu não sei se as pessoas chegam a reparar esse detalhe, né? Mas assim, o YouTube tem um sistema de notificação muito bom. Então eu recebo diversos tipos de notificação, de várias formas. E uma delas aparece assim um detalhe das perguntas não respondidas. Então tem muita gente que, com seu conhecimento que tem, às vezes entra num determinado assunto que eu falei, e ele fala a opinião dele, né? A opinião dele. Olha, nesse caso eu não respondo nada, né? Porque ele está falando uma opinião dele, então eu não falo nada. Eu simplesmente aperto um coraçãozinho que aparece, se não me engano aparece como a meia resposta, uma coisa desse tipo assim, sabe? Ou a meia, uma coisa assim. Isso não quer dizer que eu esteja concordando. Na realidade, eu estou simplesmente eliminando da fila como resposta. Porque como ele está omitindo a opinião, eu não vou ficar discutindo. Porque o que eu mostro são coisas práticas que eu faço, né? Então, não quero ensinar ninguém. Se alguém tem alguma dúvida no que eu falo e serve a minha resposta, tudo bem, mas senão eu não insisto, né? Então, quando as pessoas, né, talvez tenha até formações melhores, colocam o seu conhecimento na prática, eu não discuto, não respondo nem nada. Aí aparece isso aí, mas não é que esteja concordando, é que eu estou eliminando da fila da resposta. Bom, por fim, né, tem mais uma faixa de pessoas, é pequena, pouca coisa. Outro dia, uma pessoa me chamou de diversos apelidos sobre milho transgênico Roundup, o RR. Falou que isso era uma conversa que eu estava inventando, né? E para quem conhece, sabe que não é. Assim, todos os assuntos que eu falo são coisas que eu faço comprovado, eu tenho certeza absoluta de 100%. Pode ser que talvez até falte mais alguma informação, mas nada é inventado.
Então, muitos aspectos, quando aparece desse tipo, até uma resposta, uma réplica, às vezes até uma tréplica eu faço. Mas depois, quando vejo que a pessoa insiste numa coisa que eu sei que está errado, eu desisto, eu paro de falar, né? Então, às vezes tem uma sequência de respostas que de repente eu paro de responder, porque está nessa situação, porque não adianta ficar discutindo, tá? Então, são assim, forma de resposta. Não, eu falo que respondo, pode ser que alguém, né, falou, mas para tal pessoa, sei lá, ou para mim, não respondeu coisa parecida. É porque tem essa situação. Bom, para finalizar, para quem acompanha sabe, mas muitas pessoas não sabem, eu mudei da região metropolitana de São Paulo para cá. Eu estou em Vila Boa, Goiás, né? E fazem quase um ano que eu estou por aqui. Então muda muitas coisas os conteúdos que mostrava desse tempo para trás e hoje em dia. Na verdade, assim, acaba diminuindo uma coisa para agregar os outros, né? Porque não cabe tantas coisas, assim, não tem como. Mas tem essa mudança e agora todos os conteúdos estão sendo gerados por aqui agora.